Boa noite, eu sou Cacau Menezes, seu criado obrigado. Estamos na Record News, na minha e na nossa noite de queijos, vinhos e conexão ND. Espaço sagrado para o saudável bate-papo com quem é notícia na cidade, no estado e no país. E o nosso convidado de hoje é o advogado criminalista José Manuel Soar, o doutor Jaraguá, como é carinhosamente conhecido no meio jurídico, e que decidiu se aposentar após décadas brilhantes nas arenas dos tribunais. Nascido em Gaspar, no Verde Vale do Itajaí, o doutor Jaraguá se mudou para Floripa em 1952 e aqui formou-se na Universidade Federal de Santa Catarina em 1969. Desde então, atuou em centenas de julgamentos, sempre admirado por suas impecáveis e eloquentes sustentações orais. Então, senhoras e senhores, aperte os cintos e vamos decolar, conhecer um pouco as histórias do passado e do presente com essa lenda da advocacia catarinense. Doutor, a primeira pergunta é de cunho pessoal. Por que doutor Jaraguá, que foi um apelido que pegou, e não doutor Gaspar, que foi onde o senhor nasceu? Veio de onde o doutor Jaraguá? Boa noite. Boa noite, telespectadores. É com muita honra e muito prazer, Cacau, que eu compareço aqui para esse nosso bate-papo amigo e poder falar a minha cidade. Eu nasci em Gaspar e minha mãe ficou viúva quando eu tinha 12 anos, 11 anos, e de condição muito humilde, com 3 ou 4 filhos, ela resolveu mudar-se para Florianópolis. Aqui ficamos alojados de acordo com as nossas condições simples, até que ela, não podendo mais me sustentar, conseguiu uma bolsa de estudo. Eu fui parar em Jaraguá do Sul, no Colégio São Luís, internado lá durante 4 anos. Tá explicado, então. E aí, a cidade de Jaraguá do Sul, eu vinha vez ou outra nas férias e aqui nessa cidade todo mundo tem apelido e pegou Jaraguá, e hoje no Brasil inteiro só me conhece por Jaraguá. Por que, de tantos advogados que existem em Santa Catarina, o senhor escolheu o doutor Cláudio Gastão da Rosa Filho para estar ao seu lado no júri que sacramentou a sua aposentadoria? Podemos concluir, então, que o senhor passou o bastão para o Gastão? Olha, o doutor Gastão é uma lenda da juventude. É um grande advogado criminalista, todos sabem disso, o carinho que a cidade tem por ele, e o recebe com muita honra pela sua distinção profissional. Um advogado com muita ética e com muito respeito por essa cidade maravilhosa. Ele, aos poucos, foi se firmando como um brilhante advogado e, em face de uma relação de amizade com seu pai, Dr. Cláudio Gastão, eu conheci o Cláudio, hoje o menino advogado, jovem, conheci quando era criança e sempre tive uma afeição muito grande por ele. E ele, assim que se formou, tivemos assim uma relação muito íntima, muito especial, porque eu percebia a inteligência rara do menino e aos poucos ele foi ganhando o campo e hoje é um dos mais nobres e cultos advogados da cidade e enfrenta problemas na advocacia no Brasil inteiro, de sorte que tem uma clientela muito grande, e a afeição que eu sempre tive e tenho por ele a cada dia, aceitei o convite dele de
chegar ao fim da minha vida profissional ao lado dele no Tribunal do Júri. Doutor Jaraguá, após décadas de atuação e muitas vitórias no Tribunal do Júri, o senhor passou a ser considerado, o senhor é uma lenda viva, o Gastão é um aprendiz de lenda da advocacia criminalista catarinense. Mas lá atrás, houve uma primeira vez, um primeiro Tribunal do Júri. Então, conte para nós como foi essa experiência e se sente saudade já daquela época. Olha, ô Cacau, essa tua pergunta é inteligente e muito oportuna porque ela me traz recordações que calaram o meu coração e me ensinaram de lá para cá a viver com honra e especial cuidado na minha profissão. Eu era aluno do 2º ano de Direito, em 1965, do professor João Baer Neto, professor de Tijucas. E eu sentava na primeira carteira e nunca mudei de lugar. Ele dizia, os alunos procuram se esconder do professor, vão para trás, colam, você está sempre aqui, o que que há? Eu digo, não, é porque eu aprendo ouvindo. Aprendo muito ouvindo. E aí comecei a fazer a chamada do professor, fazia a chamada de aula dele, dos alunos. E lá um belo dia ele disse para mim, você vai ser um bom advogado. E eu quero te convidar para fazer um júri comigo no 2º ano. Eu estava no 2º ano de Direito. Naquela época, era possível o juiz nomear uma pessoa que não tivesse ainda formado, desde que presente junto com o advogado. E eu fui defender um barbeiro na cidade de Brusque, junto com ele. O barbeiro se chamava Benjamin. E nesse dia nós defendemos o Benjamin. Qual foi o crime do Benjamin? Hein? O que o Benjamin fez? O Benjamin matou um rapaz numa facada muito severa, uma facada no peito do seu opositor. Eles brigaram por coisas insignificantes, sem importância, acabou matando o seu desafeto. E o senhor absolveu ele? Ele foi absolvido naquela época, muito bem absolvido. Legítima defesa? Legítima defesa. E os crimes, doutor Jaraguá, daquela época aí, dessa época que o senhor começou, e me parece que mudaram algumas coisas, assim, pelo menos os criminosos eram mais românticos, né? Podemos dizer isso hoje porque está matando mulheres aí a toda hora. Antigamente era em defesa da honra, legítima defesa da honra, né? Hoje, banalidade, o cara é namorado, a mulher termina o namoro, não fez nada, ele vai lá e mata. Qualquer coisa nesse sentido aí. E temos também menores, muitos menores cometendo barbaridades com um revólver na mão. Diferença do criminoso daquela época e para hoje, doutor? Bom, os tempos mudaram. O direito, ele não para de crescer. O direito é muito ativo. Ele vai caminhando de acordo com a sociedade. Ele vai se ajustando, se aprimorando com os movimentos sociais mais atualizados, mais modernos. E o que é que aconteceu? Naquela época, os crimes aconteciam e quem sabia do crime? Aquela comunidade, as pessoas da cidade. Isso não tinha repercussão, não havia televisão, não havia... O rádio era uma coisa que também haviam dificuldades, não era todo mundo que possuía um rádio. E então... Era mais fácil, então, defender um criminoso? Naquela época, o que é que havia? Não havia esse alarido, né? Não havia essas críticas que há contra esses crimes hoje que são tão horrorosos, crimes violentos, crimes passionais. Então, os crimes do passado, um ou outro, eram similares aos de hoje.
Mas naquela época não existia isso. E quando existia, havia um silêncio social muito menor do que nos dias modernos. O senhor quer dizer que a imprensa hoje tem influência nos julgamentos? Acho que a imprensa hoje exerce uma influência muito grande. Justa ou injusta? E muito severa. Acho que um julgamento, para ser justo, ele não pode se afastar dos processos. Um julgamento precisa ser realizado com base naquilo que contém um processo. Ah, mas hoje a opinião pública está condenando muito. Hoje, a imprensa, por exemplo, em São Paulo, há um jornalista que todos nós conhecemos, que ele faz enquete com acende e apaga a luz se é a favor do réu ou contra o réu. Então, aí é uma falta de ética muito grande, porque os processos a que não foram submetidos a julgamento não se devem comentar sobre justiça ou injustiça, gravidade ou não gravidade, porque tira o valor da prova, extrai o valor da prova. Por exemplo, há jurados que no dia de hoje, ô Cacau, a sua pergunta outra vez foi muito oportuna, muito inteligente. Hoje, o jurado sai de casa e diz para sua mulher: vou botar mais um na cadeia. O que significa que lá, na hora de ouvir, ele ouve a acusação pública e descansa. Mas o jurado já não vai para o julgamento sabendo o que aconteceu, o que vai julgar, ou ele fica sabendo lá na hora? Olha, o jurado é tomado de surpresa. O jurado é tomado de surpresa. Ele não é intimado de nada. Quando ele é intimado, para comparecer àquele julgamento. Ele vai decidir o voto dele ouvindo vocês, o advogado de acusação, o advogado de defesa, o promotor. Exatamente isso. Ele vai ouvir lá. Mas o que é que acontece? A imprensa já noticiou 1 ano, 2 anos. Já linchou. Já linchou o réu. Aqueles casos graves que ocorreram em São Paulo, por exemplo, a minha opinião não era a opinião do que ficou decidido, o júri. Por quê? Porque a imprensa já julgou o réu. Quer dizer que aquele homem que matou em Lages uma criança que jogou o cachorrinho dele na água e deu 3 tiros, fosse hoje, não ia ter nem julgamento, né? Ia para cadeira elétrica, que não tem pena de morte, mas nos Estados Unidos... É um crime muito severo, muito severo. Dá para falar desse crime aí, doutor? Esse crime foi interessante. Como eu disse antes aqui nos bastidores para você, nessas cidades do interior, todo homem do campo, ele tem um cachorrinho que sai com ele cada vez que ele sai de casa. Ele vai na venda, o cachorrinho vai junto, ele vai fazer algum serviço mais longe, o cachorrinho vai junto. E nesse dia ele saiu com o seu cachorrinho, esse cidadão. E lá em cima do morro, ele viu lá embaixo 2 crianças a 1 quilômetro dele, tomando banho no rio, em cima de uma pontezinha, ponte de madeira. E quando ele se aproximou da ponte, ele viu que o cachorrinho foi atirado dentro d'água, porque o cachorrinho chegou antes dele lá, porque o cachorro é curioso, ele corre na frente para ver o que é que está vendo. E os meninos, brincando, pegaram o cachorrinho e atiraram dentro d'água. Deram um banhozinho e quiseram brincar com o cachorro. Brincando. 2 crianças de 7 anos, 8 anos. E quando ele chegou, o dono do cachorro, ele disse: quem foi que jogou meu cachorro na água? Aí o outro menino disse: foi ele. Ele sacou do revólver e matou o menino. Qual foi a tese que o senhor defendeu para absolvê-lo, doutor? Eu não tenho lembrança, mas me parece que foi a legítima defesa da propriedade. A legítima defesa da propriedade. Porque o cachorro pertencia a ele. Eu penso que foi essa a tese porque foi absolvido. O melhor amigo do homem, né? Ele, eu acho que pensou
Mataram meu filho, mataram meu cachorro, aí ele matou o filho de outro. Mas quero concluir a você que mais adiante eu estou na penitenciária fazendo um serviço, uma pessoa me chamou, eu olhei, era esse homem. E aí eu perguntei o que faz aqui se fosse absolvido. Não, o promotor recorreu, eu fui a novo júri e fui condenado. Então houve justiça, doutor, só me desculpe. Ficou 1-1. Agora matar uma criança por causa de um cachorrinho que não morreu, né? O cachorro não morreu afogado. Não houve nada com cachorrinho. E nada. como é que o senhor aceitou uma causa dessa? É que nós, o ser humano, ele é mau por natureza. Você se recorda que quando Deus criou os homens no começo do mundo, Deus deplorou ter criado o homem, porque o homem é mau, o coração do homem é mau. E Deus, o que fez? Mandou Noé construir aquela barca e mandou 40 dias de chuva, dia e noite, e varreu a humanidade naquele dilúvio, permanecendo Noé, esposa e 3 filhos. Por quê? Porque o coração do homem é mau. E, por excelência, no momento, nós vivemos uma época de uma discórdia social das mais graves, das mais violentas que se pode imaginar. O pobre não tem mais para onde correr, está exprimido porque não tem mais trabalho, não tem mais direito social. Então a injustiça em que vive o mundo moderno aumentou a criminalidade. E por isso esses julgamentos assim surpreendentes. E também essa coisa de redes sociais, ostentação, o vizinho tem um carro novo, está se mostrando no hotel com a família, ele está ali trabalhando. Eu acho que isso aí cria um sentimento de disputa entre as pessoas que acaba terminando nesse conflito também, né? E muitas vezes... sim. Até esse caso de nego que tá matando a namorada aí, ele vê o cara que perdeu a namorada, a mulher, vê com outra, com outro, a ex, com outro, ele se vinga dessa forma aí, parece que o mundo acabou, em vez de ele tentar conseguir uma melhor e tocar o barco, ele mata alguém. E vice-versa também, porque tem mulher matando homem aí e um monte, né? Esquartejando até, né? Hoje não há mais aquele sentimento único que só o homem mata a mulher. A mulher continua matando o homem também. Antes era muito raro, mas nos dias atualizados, as mulheres têm sacrificado também os seus parceiros, mas numa escala muito mais justa por causa das agressões masculinas contra as mulheres. É mais fácil condenar ou absolver um homem ou uma mulher em crime passional? É muito mais fácil defender uma mulher. Porque... defender uma mulher é mais fácil, porque a mulher, por excelência, ela é, eu digo sempre, alguém que disse que são necessários 1000 homens para edificar um campo e necessário apenas uma mulher para embelezar um lar. Isso significa o quê? Que a mulher é a mãe, é a que cuida da família, que cuida das economias domésticas, que cuida do seu marido. Que gera a criança. E é mais fraca do ponto de vista físico, não tem defesa. Sim. Ela já é submetida a uma humilhação há muito tempo, porque o marido é que tem o dinheiro, o marido que dá a mesada, o marido é que trabalha fora, o marido é que está no bar bebendo, o marido é que está com a corriola, com as mulheres. Tá? Então é uma questão cultural também, né? Leva-se em conta muito esses detalhes. São importantes essas observações que você acaba de me falar, elas são importantes no Tribunal do Júri. Mas quero te dizer também... O senhor já defendeu muitas? Eu já defendi 11 mulheres que mataram os seus companheiros e defendi 13 companheiros, maridos, que mataram as suas mulheres. E aí, como é que é? Ganhou quantas e... Os resultados em favor das mulheres
surpreendentemente, são muito maiores, né? E qual foi o crime? Qual foi a tese? Legítima defesa sempre? As teses são as mais variadas, as mais variadas. Às vezes não dá para absolver, pede-se uma atenuante, pede-se uma pena mais suave, mas a média são as agressões e a legítima defesa é a tese central que aparece nesses desentendimentos matrimoniais. Esses crimes matrimoniais, onde é que tem mais? É no interior ou aqui na capital? Olha, o ciúme... Está no mundo. Ele percorre todos os caminhos da humanidade. Entre os ricos, entre os pobres, entre os cultos, entre os indoutos. Então, geralmente, tudo prospera. Então, será que os centros sociais têm mais crimes? Tem mais crimes pela própria natureza do meio social muito mais elevado, a população muito maior, né, do que no interior, mas não pelo fato de um casal morar no interior e um casal morar na cidade. Agora, é que a mulher agora, de uns tempos para cá, também ela começou a participar de quadrilhas e gangues e a participar do crime junto com o companheiro, né, roubando. E a gente tem visto aí, matando até. Doutor Jaraguá, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo comercial e vamos daí já deixar esse lado de crime passional de lado, porque temos muitas outras coisas para conversar com essa lenda da advocacia catarinense, que acaba de se despedir da profissão e hoje nos dá a honra da sua presença aqui para um balanço final dessa carreira vitoriosa. Já tinha, então, voltamos. Voltamos com o Conexão ND, estamos na Record News, noite de quinta-feira, hoje conversando com o advogado José Manuel Soar. Eu sei quem é, mas eu não costumo falar nesse nome. Era Dr. Jaraguá, José Brito de Andrade e Evilásio Caon. E tinha o Dr. Enio, que foi... Enio Luz, que defendeu Gilberto Gil. Foi. Na prisão aqui. Foi. Esses quatro eram os únicos que tinham aí? Era. Verdade. E o doutor Enio, onde é que anda? Não, o Zé Brito. O José Brito já morreu, já faz faleceu? uns 7, 8 anos. Ah, é. O doutor Evilásio já morreu há mais tempo. Evilásio Caon era brilhante, né? Lagiano. Brilhantíssimo. Os filhos estão aí, né? Está aí. Eu me lembro do doutor Zé Abreu. Abreu? Qual é? Brito de Andrade? O Brito de Andrade, cabelinho branco, magrinho. Zé Brito, como ele chamava. Era muito famoso também, né? Zé Brito. A gente via muito na boemia. Sim, gostava muito. Isso, tem até um caso aí que o senhor estava contando ali nos bastidores de uma situação que aconteceu no Bar das Pedras, que era onde o doutor ia muito, né? Ia. O Brito, não o senhor. O senhor é mais caseiro, né? Dá para lembrar esse caso aí? O Bar das Pedras era um bar muito popular que tinha aqui em Florianópolis, lá na beira do mar, no Bom Abrigo, naquela região ali. E depois foi para Itaguaçu. Depois foi para Itaguaçu. E certo dia, num sábado à tarde, nós estávamos tomando uma caipirinha, alguma coisa por lá, e surgiu um alvoroço ali nas imediações, na frente, uns 30, 40 metros na frente, e apareceu um pelotão da polícia militar. Eram 2 ou 3 viaturas, saltaram e forçando uma porta, um portão de rua, que eles estouraram e depois
tentando forçar a porta da casa para entrar, porque queriam prender alguém ali que surrou alguém. E naquele vai e vem, entra, não entra, e alguns gritavam de lá, outros gritavam daqui, pô, e aquilo foi amontoando gente. E, de repente, o tenente da polícia disse, não, nós vamos entrar. E o tenente já chegou meio baleado. O tenente estava meio bibiricado e entrou. Quando ele entrou, recebeu um tiro. Ah. Recebeu um tiro. Dentro de A casa? família estava lá, eram 4 ou 5 rapazes, todos irmãos, o pai e os irmãos. E deu um tiro e mataram o policial ali. Foi um fato assim muito triste, muito lamentável, porque não precisava aquilo, aquele vai e vem, abre a porta, não abre a porta, durou meia hora, mas o policial insistia em fazer aquilo ali. Sem mandado judicial, sem ordem de alguém superior, foi uma pena. Mas E sobreviveu alguém desses rapazes? os rapazes não sofreram nada. Hoje em dia seria diferente, né, doutor? Seria diferente. Hoje seriam baleados ali, mortos ali. E absolvidos, né? Sim, claro. Mas o que aconteceu na época? O magistrado da vara criminal, do júri de Florianópolis, de saudosa memória e de saudosa lembrança, Dr. Alberto Luiz da Costa, considerou um ato de legítima defesa antes de ir a júri. E o senhor ganhou isso? Não foi nem a júri. E, aí, e como é que ficou o seu relacionamento com a polícia daí? Não, isso Não teve... Isso era muito passageiro. O profissional, quando age com distinção, ele logo vence essas etapas. O senhor tem bom relacionamento com a polícia? Muito bom relacionamento. Doutor, a questão das drogas. O jovem, nessa época aí, do Bar das Pedras, era encarcerado, até estudante universitário mesmo, condenado, quando preso com um cigarro de maconha, muitas vezes expulso de casa pelos pais. Como é que o senhor vê isso hoje? Como foi o seu ranking defendendo usuários de maconha? Perdeu mais ou ganhou mais? Olha, no começo da minha profissão, eu tive um sucesso tão espantoso na minha vida que foi uma coisa extraordinária. Era jovem, tinha muita força, buscava muita prova e defendia muito. E mesmo porque eu sempre fui contrário à prisão de alguém que fumasse maconha ou que tivesse uma bagana de maconha em casa. Sempre fui contrário, porque eu acho que isso não era um grande mal social. E naquela época se combatia isso como se combatesse... Um criminoso. Um criminoso, né? E eu me indispus muitas vezes com a polícia, com as autoridades, por causa disso. Mas a coisa foi crescendo para outros tipos de drogas mais maléficas. E aí entrou o tráfico também, né? E entrou o tráfico. Mas também tenho as minhas restrições. Acho que vivemos uma época de muita injustiça a esse respeito das drogas, porque não é possível que alguém com 1 grama de cocaína dentro do seu automóvel possa ser condenado a uma pena grave. Isso não é possível nos dias modernos, uma pena severa para um estudante, para uma pessoa que tem uma vida honesta, que foi aquilo uma eventualidade. Então, eu acho que as penas da lei de drogas estão vencidas. Eu vou usar um termo muito severo. Eu odeio essa lei. Essa lei é a lei que eu não posso acreditar que os homens possam ter feito. Nem eu. Não posso acreditar. Nem eu.
Doutor Jaraguá, o promotor de justiça é, por dever de ofício, salvo raras exceções, aquele que contrapõe os argumentos da defesa. Imagino que o senhor deve ter se deparado aí na carreira com promotores dos mais variados perfis, estilos e procedimentos. Relembre, sem precisar citar nomes, naturalmente, como foi o júri em que o senhor enfrentou o embate mais acirrado com a promotoria nestes anos todos, como talvez o melhor advogado criminalista da cidade. Eu tive a honra, Cacau, de advogar nos tempos áureos da justiça catarinense. Essa justiça maravilhosa que ainda neste país a nossa justiça é sinônimo de distinção, de honra, e sempre foi assim. Mas eu tive a honra de advogar naqueles tempos onde tudo era mais fácil, porque os serviços eram muito menores, eram poucos juízes, a relação entre advogado... Não entrava imprensa, não? Era muito mais fácil. Mas não tinha imprensa nos julgamentos? Tinha? Tinha, muito, sempre. Muito, mas isso não prejudicava. A imprensa era muito cuidadosa, era muito zelosa naquela época. Agora, falando sobre os promotores de justiça, eu tive a sorte, eu digo para todo mundo, eu sou um advogado que eu tive a felicidade de advogar com os maiores juízes deste país, aqui de Santa Catarina, com os maiores desembargadores, com os maiores promotores de justiça, procuradores. Eu só advoguei com gente de honra, com gente das mais belas qualidades, justos. Agora, tive promotores duríssimos, como tive promotores dóceis, mas todos eles me trouxeram grande felicidade pelo amor com que vivemos no Tribunal do Júri, pelo respeito à ética, pelo respeito a essa profissão maravilhosa de promotor e de defensor. Doutor, o promotor duríssimo que o senhor disse tinha mais probabilidade de condenação. De condenação, é? Sim. Um promotor duríssimo, eu vou citar, não estou dizendo que ele é o melhor, nem que ele está, mas o patamar dele é lá em cima, é extraordinário. O grande promotor que eu conheci no júri foi o doutor Gilberto Calado. Esse era um espinho nos meus pés. Esse, fiz muito júri com ele na cidade de Lages e aqui. Mas foi um grande promotor de justiça que eu enfrentei. Fui muito amigo do Nico, filho dele. Doutor Jaraguá, quais características principais um advogado criminalista, como o senhor, por exemplo, ou como nosso amigo Cláudio Gastão da Rosa Filho, precisa ter para ser bem-sucedido? Quais dicas de sucesso o senhor pode dar aos estudantes, por exemplo, de direito que nos assistem agora? Muito boa essa pergunta também. E essa pergunta traz um proveito social muito grande, Cacau. Parabéns pela pergunta. É uma pergunta inteligente. Por uma pessoa inteligente como você, só poderia partir de você. Há controvérsia. Mas eu te digo o seguinte. O advogado, ele não precisa ser o melhor e ele não precisa ser o sábio da sua sociedade. O advogado precisa ter duas grandes qualidades. Isso tenho dito sempre nessas minhas andanças penais por esse estado de Santa Catarina. Ele precisa ter responsabilidade profissional e precisa ter honra profissional. São as duas qualidades que eu acho inseparáveis para que você possa ser um advogado. Porque o direito se aprende estudando, mas é a prática
que se faz pensando que se traduz num grande advogado. Doutor, qual foi o seu maior caso? Do ponto de vista promocional. E aquele que quando o senhor venceu, nem mesmo o senhor acreditou. Aquele que a cidade inteira falava, era capa de jornal, lhe deu um ibope que nem uma celebridade. E aquele que quando o senhor venceu, disse, meu Deus, ganhei. Eu fiz um júri que você pode ser que se lembre. Houve uma briga ali no alto, no mar. Houve uma briga muito grande entre pescadores. Uma briga entre pescadores ali naquela ilha de frente à base aérea de Florianópolis. Os pescadores de Biguaçu vieram roubar camarão durante a noite, pescar à noite. De canoa? Sim. E os pescadores do Aririú se reuniram, se armaram, foram com arma de fogo lá para o lugar da pesca e lá se desentenderam, mataram uns 2 ou 3, houve tentativa de homicídio de mais alguns, e foi um processo onde tinha 15 réus. Que loucura. Os do Aririú foram processados aqui em Florianópolis, e esse júri foi uma surpresa a decisão, embora era um júri difícil para o jurado decidir, porque eram 30 pessoas brigando, 15 de um lado, 15 do outro. Qual foi a decisão? A decisão foi unânime, dizendo que eles não cometeram o crime, que não se sabia quem cometeu o crime. Doutor, como foi dormir na noite depois do último júri, que foi há 2 semanas, e como foi acordar no dia seguinte sem a necessidade de botar o paletó e ir trabalhar? Foi o encanto da minha vida esse último julgamento, ao lado do Dr. Gastão e de todos os advogados auxiliares, a sua esposa e a sua assessora, a doutora Nicole. Foi um julgamento inesquecível. E na cama à noite dizendo acabou tudo. Aí foi difícil dormir? Foi muito difícil dormir, cara. Imagino. Foi muito difícil para poder assimilar o que eu ouvi daquela população no final do julgamento. E no dia seguinte, quando acordou, já não era mais o advogado dos tribunais. Como é que foi isso? Aí você pensa assim, meu Deus, eu ainda estou forte, ainda estou com boa saúde. Botar um chinelo e pescar agora não, né? Dá uma certa tristeza. Dá. Mas eu ainda tenho 2 julgamentos para fazer, que ainda não... Está marcado? Já estão marcados. Ainda vou fazer esses 2, mas, na verdade, preciso ceder o meu lugar aos mais moços, porque... É da vida, né? Eu acho... existe um livro nas Escrituras Sagradas que se chama de Eclesiastes. E ele diz, há tempo para tudo. Há tempo para rir e há tempo para chorar. Então eu acho que o meu tempo, ele acabou. Eu tive a minha época, eu vivi com muita harmonia, com muita felicidade. E hoje os meus tempos estão chegando ao fim. O seu tempo como advogado acabou e o nosso do programa também acabou. Vamos ficar por aqui. Eu teria mais uma pergunta para fazer, mas até não vou fazer essa pergunta, não. O que o senhor vai fazer depois? Já pensou o que vai fazer? Aposentado e tal? Vamos descobrir, naturalmente, o que o senhor vai fazer depois. Não, o senhor não vai se isolar numa fazenda, né? Vai escrever um livro. Deixa rolar. Deixa rolar. Certo? Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua aula. Muito obrigado pelo que o senhor fez pela cidade, pelos injustiçados. E
a gente volta a se encontrar em qualquer café da cidade. Valeu? Muito obrigado. Olha, eu agradeço de coração essa oportunidade, porque são raras oportunidades em que você pode falar para a tua cidade. Então, quero dizer à minha cidade que durante esses 53 anos de advocacia, eu procurei ser um bom zelador da cidade de Florianópolis. Zelei por ela como se ela fosse só minha. Por isso eu agradeço a minha população. E com certeza foi um baita de um zelador mesmo. Muito obrigado, então, pelo seu depoimento, a sua vida, o seu sucesso e a sua amizade. Amanhã, 12 horas, no Balanço Geral, a gente volta a se encontrar, NDTV. E na próxima quinta, aqui de novo, na noite de queijos, vinhos e Conexão ND. Bye bye, shalom, ademã.